Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quinta-feira à tarde, temos aula de ortopedia, aulas virtuais, aulas online ainda em virtude da quarentena. Mas vamos lá, o assunto da aula de hoje são as fraturas da coluna torácica e da coluna lombar, que são a grande maioria das fraturas do esqueleto axial. O esqueleto axial corresponde ao crânio, a coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. Tá? Então, 90% das fraturas da coluna acontecem na coluna lombar ou na coluna torácica, tá? Sendo que 2/3, 66%, de todas as fraturas elas vão acontecer na transição toracolombar. Tá? Por quê? Porque a transição toracolombar é uma região onde ocorre uma modificação do padrão biomecânico. Então, existe uma transição de uma região muito rígida, que é a coluna torácica, na qual as vértebras estão encarceradas dentro da caixa torácica, envolvidas ali, interligadas pelas costelas, pelo gradil costal. Então essa região é uma região rígida e existe uma transição por uma região móvel, que é a coluna lombar, formada pelas vértebras lombares, 5 vértebras lombares. Então essa transição de uma coluna rígida torácica para uma coluna móvel lombar, ela predispõe que as fraturas aconteçam com mais frequência nessa região. Então 2/3 das fraturas elas vão acontecer nessa região. Tá? Então vejam só, 60% das fraturas lombares acontecem em L1 e metade das fraturas de toda a coluna torácica, são 12 vértebras torácicas, 50% delas acontecem em T12 e os outros 50% distribuídos nas outras vértebras, sendo que a próxima mais frequentemente fraturada é T11. Então existe uma sequência aqui. Qual é a vértebra do esqueleto humano que sofre mais fratura? L1, primeira vértebra lombar. A segunda, T12, a última vértebra torácica. A terceira, está errado aqui, é L2, desculpem, eu vou corrigir. Então, L1, T12, L2 e por último, T11. Tá? Então, é a região da transição tóraco-lombar onde as fraturas acontecem com mais frequência. Tá? Muitas dessas fraturas elas vão estar combinadas com uma lesão neurológica, né? A coluna ela tem a função estrutural e a função neurológica, né? Então muitas delas provocarão um dano neurológico, um trauma raquimedular, né? Tá? Mas como ali essa região já é o finalzinho da medula, o cone medular está ali a nível de L1, L2, por aí, dependendo. Então aí começa a cauda equina, né? Nós não temos medula mais nessa região, então as lesões elas não são tão frequentes como as lesões mais altas da coluna torácica. Um outro fator também que nós vamos ver em algumas fotos é que o canal medular, o canal raquidiano por onde as estruturas neurológicas passam, ele é mais amplo nessa região, né? Então isso permite uma certa deformidade, uma certa invasão desse canal sem que aconteça a lesão neurológica, tá? Então, a lesão neurológica ela é mais comum na coluna torácica. Por quê? Porque é onde existe a medula, onde o canal é mais estreito e onde a coluna é mais rígida, né? Tá? E quando existe um dano neurológico associado a um trauma raquimedular, existe também uma combinação, uma associação com mortalidade, um índice de mortalidade em torno de 7%, isso é bem alto, né? Tá? Existe uma distribuição etária e o paciente do sexo masculino adulto jovem é o mais acometido, porque é o paciente que nós vimos nas outras fraturas que também é o mais acometido, porque é o indivíduo que está mais exposto a lesões traumáticas de grande energia, né? Traumas de grande energia. Então, essa fratura ela é 4 vezes mais comum em paciente do sexo masculino, tá? E a outra distribuição etária é a população geriátrica, é o paciente idoso. Tá? Mas existe uma diferença entre o mecanismo de trauma, a maneira como a fratura acontece no paciente adulto jovem, envolve grande energia, do que acontece no paciente idoso, no qual não é necessário uma grande energia para fazer uma fratura, né? Porque são fraturas associadas com osteoporose, são consideradas muitas vezes fraturas patológicas em decorrência de osteoporose e elas acontecem em um trauma de baixa energia, por exemplo, a queda da própria altura sentado, cai de bunda no chão
e pode sofrer uma fratura de coluna. Tá? Aqui é um exemplo de um paciente idoso. A gente percebe que é um paciente idoso porque tem uma porose já no raio-x. Evidentemente que o raio-x não é um exame apropriado para investigar a osteoporose, mas você não consegue visualizar cortical, espessa, o osso ele é mais translúcido, ele é mais transparente, né? Tá? Aqui na incidência em perfil, a gente visualiza bem múltiplos osteófitos, que são os populares, os chamados bicos de papagaio, tá? Aqui na incidência em perfil. E aqui, nesta vértebra aqui, que vamos contar 5, 4, 3, 2, 1, L1 é a mais frequentemente fraturada, está aqui. Existe uma fratura. Ah, mas eu não estou vendo traço de fratura como eu vejo, por exemplo, numa fratura de fêmur, numa fratura de antebraço, etc. Claro que não. Por quê? Porque a vértebra é um osso retangular, ele é um osso como se fosse um paralelepípedo, né? A figura tridimensional dele, e ele é um osso esponjoso. Então o que acontece quando ele sofre a fratura? Ele achata, ele sofre um acunhamento, um achatamento. Né? Então esse osso ele se compacta. Então a gente não vê um traço de fratura, uma imagem radiolucente, não. Mas a gente vai ver uma alteração na conformação, uma alteração na forma, no aspecto da vértebra. Se vocês observarem aqui, na incidência em perfil, a vértebra ela tem um formato mais ou menos retangular. Não é um paralelepípedo, porque o paralelepípedo é uma figura tridimensional. O retângulo é uma figura bidimensional. Então a gente visualiza aqui no raio-x, que é um exame bidimensional, a figura de um retângulo. Aqui, né? E aqui, nessa vértebra, neste caso L1, este retângulo ele se transformou num trapézio, né? Uma altura aqui, uma altura mais baixa que a posterior, e as duas bases dele, a base inferior e a base superior. Né? Então ele tem uma diminuição da altura anterior, um acunhamento anterior, então a vértebra passa de um formato retangular para um formato trapezoidal no exame de radiografia. Tá? Isso é muito mais fácil de visualizar na incidência de perfil, mas no AP também a gente tem algumas dicas, algumas pistas que a gente tem que buscar, alguns acidentes radiográficos que a gente busca para suspeitar que esse paciente tenha uma fratura de coluna, né? Tá? E aqui é um outro exemplo, aí já na coluna torácica, a vértebra, isso aqui a gente chama de vértebra plana, ela se achatou tanto que ela se aplainou, né? Então ela não tem nem nada que lembre um retângulo como essa aqui. E aqui é um sinal de uma fratura antiga, de fraturas antigas, decorrentes de osteoporose, né? Que as vértebras elas vão se achatando, elas vão assumindo o formato de uma cauda de peixe ou até chegar nesse aspecto de uma vértebra plana, que é uma vértebra completamente achatada. Tá? Esse é completamente diferente essas duas primeiras radiografias desta radiografia aqui. Esta aqui é uma radiografia de um paciente adulto jovem. Notem que o osso ele tem corticais mais espessas, mais brancas. A gente visualiza melhor o osso, ele tem um aspecto menos transparente, menos translúcido, menos radiotransparente. E aqui tem a fratura, né? Novamente aqui nesse caso em L2, L1, L2, L3, L4, L5. Então aqui em L2 a gente vê que a vértebra perdeu o formato retangular dela, né? Tem fragmentos, aqui a gente consegue visualizar um pouco melhor. Então existe essa distribuição nessas duas faixas etárias, né? Tá? Então no paciente adulto jovem vai requerer um trauma de grande energia. Quais são as atividades que ele faz? Quais são os mecanismos de trauma, as atividades que ele faz que podem gerar uma fratura? É repetitivo, né? Acidente automobilístico, quedas de grandes alturas, né? Não é cair sentado. Um paciente adulto jovem que cai sentado e faz uma fratura de coluna, é obrigatório investigar a fratura patológica por uma osteoporose secundária ou uma fratura patológica por uma lesão neoplásica secundária, por uma metástase. É obrigatório, tem que investigar porque não é comum, não é usual. Esportes, né, traumas maiores, o Neymar lá na Copa de 2010 teve uma fratura de processo transverso, a gente vai ver o que é uma fratura de processo transverso na frente, tá? Atos violentos, ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, ferramentas, etc, né? Tá? Acidentes agrícolas, então são traumas de grande energia. A grande maioria gira aqui, ó, queda de grande altura, acidente automobilístico.
na aula que nós fizemos ontem, que foi postada ontem, aula sobre fratura do pé, do retropé, falamos sobre calcânio, queda de altura em pé. Aqui é o mesmo mecanismo da fratura de coluna. Então, qualquer paciente que vocês vão atender, que tem um histórico de queda de altura, ou ele cai em pé, ou ele cai sentado, que faz um trauma axial, é exatamente isso que acontece. A vértebra faz isso aqui, ó, pá, e daí o paciente faz isso aqui, ó, tá? Porque ele faz a fratura, uma compressão entre uma vértebra e outra, né? Tá? Vamos lá. Então aqui novamente a alta energia e a baixa energia é o paciente que cai sentado, vai levantar de uma cadeira, escorrega e cai de bumbum no chão, tá? E isso é comum no paciente idoso. Então todo idoso que cai sentado e tem dor lombar, mesmo com uma radiografia normal, entre aspas, tem que considerar o diagnóstico de uma fratura de coluna. Por quê? Porque pode acontecer dessa fratura estar presente lá, mas ela ainda não deformou o osso. Gerou uma insuficiência que essa deformidade ela vai acontecer ao longo dos dias. Mas ele tem dor, ele tem contratura, espasmo muscular. Então a gente tem que considerar o diagnóstico para não dispensar esse paciente de um atendimento de pronto-socorro para casa dizendo, olha, não aconteceu nada. Então o discurso sempre tem que ser esse. Não aparece nada nessa radiografia, a princípio não tem, mas pode ter uma fratura oculta, é obrigatório uma reavaliação 5, 7 dias depois. Ah, estou em dúvida, realmente um quadro clínico muito sugestivo, tem exames complementares melhores do que a radiografia, como por exemplo tomografia, como por exemplo ressonância, que vão elucidar muito bem isso. Mas na indisponibilidade desses exames, por qualquer motivo, é obrigatório reavaliar esse paciente alguns dias depois, repete a radiografia, daí a fratura se mostra, ela se torna visível, não quer dizer que ela aconteceu depois, mas ela se torna visível, né? Tá? É obrigatório uma avaliação geral nesses pacientes, muitos deles são politraumatizados, e nós temos que seguir o ABCDE do ATLS, tá? E nós temos que buscar as lesões associadas, tá? Que acontecem em decorrência do mesmo mecanismo de trauma, né? Então, por exemplo, paciente que sofre uma queda de altura, fratura de calcâneos, os dois, bilateralidade ali em torno de 50%, 40% a 50%, fraturas de joelho, fraturas de quadril, seja fratura de acetábulo ou fratura de colo do fêmur, podem estar associadas com a fratura da coluna lombar. E a armadilha são os pacientes em UTI, pacientes politraumatizados com TCE, que estão entubados, que estão inconscientes. É difícil você fazer o diagnóstico, ele não vai se queixar de dor, e esses pacientes têm restrições para exame de radiografia, muitas vezes eles têm impossibilidade de ir até o setor de radiologia para fazer o raio-x de coluna apropriado, então essas fraturas elas podem ter um diagnóstico tardio. A dica que eu deixo para vocês é sempre documentar que podem existir lesões associadas que naquele momento o diagnóstico ele não é possível, porque vocês se protegem. Então parece uma atitude muito defensiva, mas eu me baseio nessa dica de um exemplo aí no próprio Hospital São Lucas, onde a gente atende e vocês estudam. Já aconteceu o caso de paciente com fratura de coluna processar o hospital porque a fratura passou despercebida. Ficou 20 dias na UTI, quase morreu algumas vezes e passou despercebida a fratura de coluna, teve que fazer uma cirurgia futuramente, no momento posterior, e se sentiu lesado pelo hospital e acabou processando o hospital, né? Então, são experiências que vão nos dando dicas de como conduzir determinados casos, tá? Sintomas, como um paciente consciente, que tipo de sintoma ele tem? Basicamente ele tem dor nas costas, ele pode chegar andando, dependendo da gravidade da fratura ou não, né? A dor ela pode ser irradiada ali para a pelve, quando existe comprometimento neurológico de raiz ou de medula, ele vai ter o sintoma, o quadro clínico típico de um paciente com trauma raquimedular, trauma de raiz ou de medula, né? Aí nós vamos ter um exame neurológico rico, com parestesias, com incapacidade funcional, com déficit de força, com perda de reflexos, dependendo do nível de lesão. Então, se vocês olharem a figura aqui, essa aqui é a figura da distribuição das raízes radicular, né? Das raízes neurológicas, né? Então aqui C4, aí vem T1, principalmente da região tóraco-lombosacra, né? T1, T2,
Então existem alguns acidentes topográficos que são relacionados com o nível neurológico. Por exemplo, o nível do mamilo é T8, T10 é a cicatriz umbilical, né? L1 a região inguinal, virilha, L4 o joelho e assim por diante. Então isso aqui é uma figurinha muito famosa aí. Cada segmento desse aqui ele é inervado por uma raiz. Então essa raiz nervosa é responsável por captar a sensibilidade e enviar o estímulo mecânico para o grupo muscular, ou seja, o dermátomo e respectivamente o miótomo daquela raiz neurológica, tá? Como exame físico é obrigatória a palpação de toda a coluna, tanto na linha média dos processos espinhosos, quanto na região paravertebral, em busca de dor, em busca de deformidades, avaliar-se a presença de deformidades e escoliose, né? Tá? E o exame neurológico, como nós já iniciamos ali previamente, né? Tá? Nós avaliamos sensibilidade, reflexo e força, né? Existem diversas escalas para graduar a força, porque não é ausência de força, lesão neurológica, presença de força não tem lesão neurológica. Existem graus diferentes de lesão, né? Por exemplo, nessa escala aqui de Lucas Ducker, a força é graduada em 6 graus, de 0 a 5. O 0 é ausência de contratura muscular, não tem contratura, você estimula o músculo e ele não contrai, não tem nem tônus, né? E o 5 é normal, força normal, que vence a gravidade e é simétrica com o outro lado. Mas nesse meio, entre grau 1 e grau 4, nós temos presença de contração, mas que não faz movimento, ele tem tônus, mas não vence a gravidade, não faz o movimento, tá? Grau 2, presença de movimento, desde que você tire a força da gravidade. O que é isso? Em vez de eu fazer o movimento nesse plano, eu tento fazer nesse plano, tá? Grau 3, movimentos que vencem a força da gravidade. E o grau 4 é o que vence a força da gravidade e vence alguma resistência. Então, como qualquer classificação, como qualquer mensuração de força, existe um grau grande de subjetividade, porque como é que eu vou diferenciar o normal do grau 4, no qual o paciente vence a força da gravidade e vence algum grau de força, quanto seria algum grau de resistência, quanto seria esse grau de resistência? Então isso fica no campo da subjetividade e a avaliação do examinador, a sensibilidade dele é fundamental para avaliar isso, né? Tá? Os reflexos eles são avaliados, a força muscular ela é avaliada conforme o miótomo daquela região, né? Então, a raiz de L2, o nível neurológico de L2, ele faz a flexão do quadril, L3 faz a extensão do joelho, L4 faz a dorsiflexão do tornozelo, e aqui começam os reflexos, então eu testo força de L4 fazendo a extensão do tornozelo, e eu testo o reflexo de L4 através do reflexo do tendão patelar. L5 eu testo através da força de extensão do hálux, lá no pé, tá? E L5 não tem reflexo, S1 é a flexão plantar e o reflexo do tendão de Aquiles, do tendão aquileu, tá? Existem reflexos especiais, vocês vão visualizar isso com certeza na neurologia também, por exemplo, o reflexo de Babinski, o reflexo cutâneo abdominal, e aqui eu vou chamar a atenção para o reflexo bulbo-cavernoso, tá? Que é um reflexo bastante utilizado para avaliar a presença de trauma raquimedular definitivo, para a gente diferenciar um paciente que está numa situação de choque neurogênico ou de um trauma raquimedular definitivo. Vou falar alguns slides para frente sobre isso, né? Tá? Classificação de lesão de trauma raquimedular, existem várias, uma das mais utilizadas é a escala de Frankel. O A e o E são os bem fáceis, né? A e o E é a lesão total, sensitiva e motora, está ausente, e o E é a lesão ausente, né? O paciente que tem sensibilidade de força preservada, então ele tem a sua função neurológica preservada, e o B, C e D fica dentro daquele quadro de subjetividade, de ser a sensibilidade presente, motor ausente, sensibilidade presente, motora presente, mas não funcional, enfim, é só para citar para vocês que existem escalas, classificações, etc., mas isso aqui é um nível mais aprofundado de conhecimento, tá? Então, eu falei sobre o reflexo bulbo-cavernoso, que ele serve para a gente diferenciar um paciente
que está numa situação de perda total de sensibilidade, força. Eu quero saber se ele está numa situação de trauma raquimedular definitivo ou se ele está num momento que a gente chama de choque medular. Tá? O que é o choque medular? O choque, apesar de ele ter esse nome choque, quando a gente pensa em choque, na medicina a gente pensa em choque cardiogênico, hipovolêmico, é um desequilíbrio hemodinâmico, uma instabilidade hemodinâmica em decorrência de alguma lesão, né? Choque hipovolêmico em decorrência de perda sanguínea, choque cardiogênico em decorrência da falha do sistema de bombeamento sanguíneo, choque séptico em decorrência de alterações circulatórias, hemodinâmicas, por etiologia inflamatória, né? Mediadores inflamatórios, etc., da sepse, né? Tá? Então, mas nesse caso, o choque medular ele não tem nada a ver com o choque neurogênico, né? O choque neurogênico, sim, ele é uma instabilidade hemodinâmica, como é o choque hipovolêmico, como é o choque cardiogênico, só que no choque neurogênico a causa ela é neurológica. Então existe um dano neurológico ao nível lombar, tóraco-lombar, e acontece um bloqueio do sistema simpático. Existe um sistema simpático paravertebral ali nessa região, né? E quando existe um trauma raquimedular com lesão deste sistema, o paciente pode ter uma instabilidade hemodinâmica, um quadro de choque circulatório por origem neurológica, né? Esse é o choque neurogênico e ele é absolutamente diferente do choque medular. O choque medular é uma paralisia neurológica por uma etiologia eletrofisiológica e ele é temporário, ele é reversível em até 48 horas. Tá? E quando eu sei, como é que eu faço para saber se o paciente que está lá paralisado da cintura para baixo, ele está no choque medular e ele vai ter alguma recuperação ou não? Aquilo ali é uma lesão teoricamente definitiva, como são as lesões neurológicas. Então é uma das medidas muito importantes que a gente utiliza para captar esse tipo de informação é o reflexo bulbo-cavernoso, tá? Como é que é o reflexo bulbo-cavernoso? Tá aqui, ó. Ele envolve o órgão genital, ele envolve a região anal e a medula. Então, quando é feita a compressão da glande no paciente masculino ou dos grandes lábios no paciente do sexo feminino, existe um reflexo que faz com que a musculatura esfincteriana se contraia. Então, como ele é feito? É feito um toque retal no paciente e uma compressão da glande, por exemplo, no paciente do sexo masculino. Então, quando eu comprimo, eu sinto que existe uma compressão ali no dedo, então quer dizer que ele tem o reflexo bulbo-cavernoso presente. Se ele tem o reflexo bulbo-cavernoso presente e ele está paralisado da cintura para baixo, por exemplo, quer dizer que ele está numa situação de choque neurogênico.